Olá, caímos aqui a conexão, agora que eu consegui voltar. Vamos ver aqui que eu consigo convidar agora sim, vou conseguir convidar o Dr. Marcos Fernandes, entrar aí para a gente conversar um pouquinho sobre sexualidade e câncer, né? Vou falando um pouquinho. Olá, Olá, Marco! Tudo bem, meu ah, querido? tudo Muito jóia. bom estar aqui com você. Pois é, como eu estava falando, eu estava te apresentando, né? O Uhum. Dr. Marcos, ele é fisioterapeuta especialista em oncologia, né, pela BFO, e ele é médico. Ele é médico, ginecologista, obstetra, né? Então ele é um profundo estudioso sobre o tema de sexualidade, né? E hoje ele é o nosso Olha, convidado. Ele é o nosso docente também da nossa pós-graduação, né? Então, na nossa sim. pós, ele ministra o módulo de carcinogênese, né? E aqui em Brasília também o módulo de fisioterapia nos tumores urológicos, né? Então, Uhum. assim, é um super prazer, né, Marco, falar com você, meu grande amigo. Ele é realmente nossa fonte inspiradora dentro da fisioterapia oncológica, né, como um todo. Então, assim, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você disponibilizar seu preciosíssimo tempo, que eu sei que é bem corrido, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a sexualidade. Eu que agradeço o convite, sempre fico honrado em poder falar sobre é, fisioterapia, oncologia e sexualidade, ginecologia e obstetrícia, que são temas que tomam meu coração nesses últimos tempos. E primeiro, estar com você, né? Fantástico. Nós temos uma parceria de alma, né? Assim, a vida nos Sim, conduziu para a Irmandade. Então é com um prazer estar certeza. aqui Que e bom. espero que a gente possa falar, né? E tentar Uhum. discutir um pouco hoje sobre esse tema que tem tanto tabu, né? Assim, Pois é. pensando fora da doença. Vamos pensar em Uhum. sexualidade no mundo, né, saudável. Já é Sim, e difícil a essa gente eu começo permear. justamente com a pergunta: o que é sexualidade? O que a Então, gente trabalha, como a gente aborda? é, Por favor, nos explique tudo para realmente a gente, né, seguir sempre da melhor forma com os nossos pacientes, né? uhum. Então, assim, na verdade, quando a gente começa a estudar sexualidade, a gente começa a ver que existem várias definições. Existem definições mais antigas, outras definições mais recentes, definições feitas por psicólogos, né, por sexólogos e grandes estudiosos durante toda a evolução. Eu especialmente gosto de uma definição em que fala que a sexualidade é energia vital, sabe? A sexualidade ela está relacionada com tudo que nós podemos é, pensar. Então, está relacionada com a nossa afetividade, com a nossa capacidade de entender o outro, de ver o outro, Uhum. de se ver, de sentir o outro, a energia do outro, né? Aquela coisa, eu falo que uma definição assim simples para a gente entender, para a gente poder passar isso para o próprio paciente, Ellen, assim, aquele dia que você acorda, que você tem vontade de secar o cabelo diferente, passar um batom diferente, a gente brinca com as mulheres que vão para o salão fazem a unha de vermelho, sabe? Isso é o exercício da sexualidade. Isso a gente tá numa das vertentes da sexualidade, né? E é claro que dentro desse contexto todo tem a questão do ato sexual em si, né? Do contato ali do ser humano para um prazer fálico, né? Assim, para um prazer Uhum. relacionado com a genital, né? Desde a não genitalização, que a gente fala muito disso na oncologia, até a gente chegar no momento da genitalização do prazer mesmo. Então, é algo que permeia isso tudo. E para a Uhum. gente poder trazer isso para a oncologia talvez fique mais difícil, né? Talvez fique Sim, mais essa era a minha complexo. segunda pergunta. Como É, que eu consigo, né, trabalhar a sexualidade do meu paciente oncológico? isso.
A primeira questão com relação à sexualidade do paciente oncológico é a gente entender que essa energia vital já não está talvez aí, né? Essa afetividade já não está aí. Então, quando a gente, vamos pensar, nós os ginecologistas e nós os fisioterapeutas que trabalhamos com reabilitação pélvica e perineal, a gente está muito preocupado com a disfunção do órgão, porque a gente Sim. pensa na porção da sexualidade relacionada com a genitalização, com o ato sexual. Né? Então, um Uhum. paciente que teve um câncer pélvico, teve um tratamento pélvico, eu estou preocupado se ele tem uma diminuição de lubrificação, se esse paciente tem uma alteração da ereção, é, se ele não consegue ter a penetração adequada, a paciente sente dor, tem dispareunia. Então, a gente está permeando a funcionalidade de um órgão e a gente quer reabilitar esse órgão ou tratar esse órgão. Né? Como médico, a Uhum. gente tem, talvez, dentro da oncologia, um papel menor de medicalização. Então, eu não consigo medicar tanto esse paciente. Mas isso é possível, claro, tanto o urologista quanto o ginecologista. Mas a gente tem que começar por esse paciente antes da questão da genital. Então, a gente tem que começar por essa energia vital, que aí Uhum. permeia a questão da reabilitação como um todo do paciente oncológico, né? Então, eu preciso saber se esse paciente está tendo fadiga, se ele está mais tempo acamado, se ele tem um humor mais deprimido em função do diagnóstico, de todo o tratamento, Uhum. se as inter-relações estão boas ou não. Então, a gente precisa entrar nessa questão para poder chegar até a genitalização, né? Entendi. Eu tenho É, uma outra falar. pergunta. Uhum. É, a sexualidade do paciente oncológico é somente para os pacientes urológicos e ginecológicos? Ou eu Não, posso então eu posso, por exemplo, sim. trabalhar a sexualidade do meu paciente de câncer de pulmão? Uhum, sim, sim. E a questão da sexualidade é porque o que acontece muito com a gente, por exemplo, o ginecologista que não tem uma experiência com a sexualidade, ele não quer perguntar para a paciente como é que está a vida sexual dela. Então, na Uhum, anamnese dele, é uma anamnese que vai permear isso muito menos, né? Porque talvez ele não consiga dar sequência ou não consegue encaminhar. Então, ele não está tão preocupado com o prazer. No máximo que a gente vai perguntar lá é se ela tem dor na relação sexual. Na mesma coisa uhum, a gente. Nós da reabilitação oncológica, lá com o paciente, fazendo reabilitação pulmonar com ele, talvez você não queira perguntar porque não é a sua área. Você vai falar, eu vou perguntar, ele vai me responder e o que, que eu vou orientar? Né? sim, Então, por quê? Porque é essa questão da gente começar a trabalhar a questão da sexualidade como algo fluido, como algo que tem a ver com a sim, própria afetividade dele, né? E a gente da uhum, fisioterapia tem esse papel muito importante, porque a gente lida com a afetividade do paciente. A gente sabe disso no nosso dia a dia, o quanto eles se sentem confortáveis em nos uhum, contar muitas intimidades, né? O quanto a sim, gente é próximo e íntimo dele. Então a gente precisa permear isso, falar, olha, como é que tá? O senhor está satisfeito? uhum, O senhor acha que ou a senhora acha que está ruim? Está conseguindo ter essa questão? Acha que é a questão do abraço, do afago, do beijo do marido, né? Porque a gente uhum, acaba fugindo do parceiro, achando que não vai dar conta ou não é possível, e a gente não exercita nenhuma das etapas do processo uhum. de excitação, né? Você aconselha, então, que trabalhar a sexualidade, começar, né, a trabalhar realmente numa anamnese, nossa, Acho que, inicial? acho que é importante perguntar como era anteriormente, então se Uhum, ele, né, se ele tinha a capacidade de ter penetração, relação sexual, se tinha uhum, desconforto, se não tinha, se ele está feliz com a afetividade sexual dele em todos os aspectos, né? Se ele acha que ele consegue fazer isso, aquela brincadeirinha sobre sexo com o parceiro e com a parceira, né? Dar aquele tapinha no bumbum, uhum, aquela coisa da brincadeira, do falar sobre a questão do sexo e da uhum. expressão do que ele tem de prazer. Entendi. É importante falar na anamnese, perguntar como era antes e como é que está agora e o que a gente poderia fazer para ajudar. Porque também eu preciso saber se o paciente quer, se o paciente Sim, deseja isso, né? Então a gente tem muita essa dificuldade. A gente quer cuidar tanto, 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 que às vezes a gente, não, talvez não é prioridade para mim agora. uhum, Ok, então nós vamos
em outro momento, quando isso for uma prioridade para o senhor ou para uma senhora, nós retomaremos esse conceito, Entendi. né? É. A gente teve alguns comentários aqui. A Uhum, Marina, ela fez o seguinte comentário, que muitas pacientes com câncer de mama uhum, queixam-se de ressecamento vaginal, isso. mas noto que elas quase não falam. E os Uhum, oncologistas também não perguntam. Sou uhum. gineco da saúde primária. Uhum. É uma verdade. A gente que trabalha como ginecologista e gosta de sexualidade, a gente sempre pergunta como é que está a questão da dor na relação sexual, se a Uhum, dor é na penetração, se é no início, no final, se ela está conseguindo chegar ao orgasmo. Então, a gente entra nessa seara e a gente observa que as pacientes que são mastectomizadas ou que estão em tratamento oncológico para o câncer de mama, estão fazendo bloqueio hormonal, ou com uso de tamoxifeno, ou da anastrozol, elas uhum, realmente vão desenvolver uma secura vaginal, porque a gente depende do estrogênio naquela mucosa vaginal. Né? Se essa paciente não tem estrogênio chegando, a gente vai ter uma menopausa para a vagina. Então, a gente vai ter uma menor lubrificação, uma menor epitelização, uhum. é um epitélio mais plano, mais fino, mais frágil. E aí, o que fazer? A gente não pode repor hormônio para essa paciente, né? Essa paciente está fazendo Uhum. bloqueio hormonal. Existe ainda algumas discussões e a gente ainda não tem evidência de que talvez a gente pudesse usar um hormônio vaginal que não teria uma absorção sistêmica. Alguns oncoginecologistas levantam a bandeira de que é possível, né? De que a gente pode sim usar, outros não, então a gente não tem evidência Uhum. disso. E o que eu gosto muito de orientar para essas pacientes é o uso do lubrificante. Sim. A grande sacada, talvez, para essa questão, né? E a gente está pensando na sexualidade, de novo, agora na questão da disfunção, Estou ali na arrumando meu anatomia, celular. né? Hum. Na porção sexual da penetração do ato. É orientar ela a utilizar o lubrificante internamente. Então, eu Sim. sempre oriento ela a pegar o aplicador, aquele aplicador de qualquer creme vaginal, e ela utiliza ele até para colocar o lubrificante. E eu peço para ela fazer isso pelo menos 3 vezes na semana, independente da relação sexual, para melhorar Uhum. a umidade vaginal como um todo, né? Para a gente hidratar essa vagina como a gente hidrata a pele. Só que é uma lubrificação mais profunda e de dentro para fora. Diferentemente na relação sexual, de colocar o lubrificante no pênis e de colocar na entrada da vagina. Daqui a uns 5 minutos, ele vai ressecar novamente, vai precisar Entendi. parar, colocar mais creme. Então, deixa a relação mais truncada. Então, o que a gente hoje oferece para essa paciente é melhores orientações, né? Questão, Uhum. eu sempre falo isso, que a questão psicogênica ela tem um papel importante, apesar da gente não ter o estrogênio. Então, eu peço muito para a gente orientar essa paciente com relação ao dia, então dela ir pensando na relação sexual, dela ir se preparando, né? Se estimulando sexualmente para que a gente consiga chegar até a penetração. Que nada mais é do que eu exercitar a sua energia vital, é pintar a unha de vermelho, botar um batom diferente, né? É se Uhum. vestir diferente para se sentir bem, se sentir sexualmente atraente, Uhum. né? Eu acho que isso é importante para ela. A Mirella comentou aqui mesmo que a sexualidade ela vai além do físico, né? Como E você já tinha comentado Mirella é anteriormente. fantástica, né? Ela realmente né, demais, conhece muito. E me diz uma coisa, aqui, eu vou voltar aqui para ela. Pacientes com câncer de colo uterino, jovens, têm muitos sintomas de menopausa. Você indica reposição hormonal? Os hormônios tópicos? Foi o que você acabou de falar, né? Não, mas Ou não? pro Ah, colo sim, especificamente a gente usa com muita segurança. sempre. Inclusive, eu fiz a minha conclusão da residência foi justamente na questão da disfunção sexual dessas pacientes com câncer de colo que fazia tratamento com radioterapia e tratamento cirúrgico, né? A gente estava comparando comparei as várias formas Uhum, de tratamento e as várias disfunções vaginais. E todos os trabalhos nos deixam muito seguro de que repor estrogênio para essa vagina é fundamental. De que, por exemplo, a paciente que vai ser irradiada, após a primeira sessão de radioterapia, ela já tem uma privação estrogênica
na mucosa vaginal. Então, é muito importante a gente começar a reposição desse estrogênio tópico o Uhum. mais rápido possível. Para o câncer de colo especificamente, a gente não tem nenhuma contraindicação e os trabalhos é o contrário. Eles nos dão muita segurança, com muita evidência de que eu posso usar, sim, o estrogênio tópico para ela. Perfeito. E, Marco, como que eu trabalho a sexualidade masculina? Qual é a diferença, né? E, assim, como é o tipo de abordagem, né? Porque acredito que, assim, se para nós mulheres já realmente é um tabu, acredito que para o homem seja muito mais, Uhum. né? Como que a gente poderia abordar, né? Então, assim, o que, que a grande questão é que o homem ele tem uma tendência a ser mais expressivo com relação à sexualidade, né? Uhum, Então, talvez quando a gente pegue aí uma separação, vamos pensar, não tão moderna, mas vamos pensar que ela ainda existe. A mulher é aquela mulher que tende a ter uma dificuldade mais para se expressar uhum, sexualmente falando e demonstrar a sua sexualidade mais aflorada, né? Falar da sua libido, do seu desejo, do quanto sim. ela tem desejo, diferente do homem. É aquele cara que fala o tempo inteiro de desejo, de sexo, isso é muito comum na roda dos homens, né? É, existe um pouco de vulgaridade, enfim. Mas quando a gente pega esse homem que passou pelo tratamento oncológico, então, né, um homem que teve um câncer de pulmão e fez quimioterapia, um câncer de testículo, um câncer de próstata, e Uhum, ele vem para tratar uma disfunção sexual, a gente precisa primeiro pensar na questão de testosterona. Então, se o tratamento oncológico fez uma privação de testosterona desse paciente, né? Então, por quê? Porque a testosterona, para o homem especificamente, é um combustível da uhum, libido, cerebralmente falando. Então, eu vou pegar esse homem e vou trazer para uma andropausa, né? Na maioria das vezes, a gente tem uma queda da testosterona ou eu quero inibir a testosterona desse homem, né? Eu quero deixá-la muito baixa. Então, essa energia vital masculina ela vai cair, porque é o que dá vigor. Tanto que os estudos também falam isso para a gente na mulher. Está muito na moda a questão da reposição da testosterona para a mulher jovem, pensando na libido. Os trabalhos também não são conclusivos e é o que a gente tem de definição é que testosterona na pré-menopausa ou no menacme, que é essa fase jovem da mulher, não tem nenhuma função para a uhum. questão da libido ou do desejo. Então, a testosterona tem sim um papel importante no vigor, na energia, se a gente pegar a questão da sexualidade por esse caminho. Então, para o homem é muito difícil, porque eu estou tirando o vigor dele, a energia dele e a questão da virilidade masculina, que isso é muito importante. Então, a gente precisa começar por aí, na primeira questão. Quando eu sei que esse paciente tem uma disfunção orgânica, então ele tem uma disfunção, né, que vai chegar para mim e falar, olha, não estou conseguindo ter ereção, ou a minha ereção é parcial, ela não chega até a Uhum, penetração, ou eu tenho uma ereção que não dura o tanto que eu preciso, né, ela não é suficiente para o meu prazer e para o prazer da minha parceira, que isso é fundamental, daí a gente começa a abordagem para tratar a disfunção orgânica, né? Então, a gente tratar a disfunção erétil desse homem. Lembrando que a gente uhum, precisa da vertente psicológica sempre. Eu acho que trabalhar sexualidade, disfunção sexual, sem esse paciente ter um acompanhamento com a psicologia ou também com a psiquiatria é muito difícil. Para o homem, a gente vai ter essa dificuldade também de repor testosterona, assim como para a mulher, né? E aí a gente precisa de artifícios da fisioterapia para tentar manter uma ereção melhor. Então eu preciso melhorar a vascularização desse pênis, preciso melhorar a estrutura peniana, né? Os corpos cavernosos e esponjosos e a própria vascularização peniana. Então isso é extremamente importante. A gente pensar que a gente tem instrumentos da fisioterapia que é possível fazer isso, mas essa abordagem é mais difícil, Ellen. Eu falo que para o homem permitir que a gente chegue nesse momento é porque ele realmente já está um bom tempo com disfunção e ele está se sentindo ruim com a parceira e acaba buscando ajuda, sabe? uhum, entendi.
E em cuidados paliativos? Não Então, posso perder a oportunidade. não Tudo eu perca. quero relacionar com cuidados paliativos. E a É, sexualidade em cuidados paliativos? não Como é? perca. Acho que há um ano atrás me convidaram para falar sobre cuidados paliativos. Eu não sou a melhor pessoa para falar de cuidados paliativos e, na verdade, eu fui te substituir porque você não podia, você me deixou nessa. E aí, quando me ligaram para falar sobre a palestra, eu falei, posso falar de sexualidade em cuidados paliativos? Olha aí. Aí a pessoa, não, o tema está definido, é esse. Falei, eita, então vamos lá. E aí acabei não dando conta, meu último slide era sobre a questão da sexualidade em cuidados paliativos. A questão era falar de terminalidade, né? Na verdade, o tema que foi me dado. Então Olha era aí. falar Na dessa parte, terminalidade ainda, na né? terminalidade. E aí quando eu Como comecei a abordar, né? como abordar. Aí quando eu achei as evidências falando disso, fiquei assim muito feliz, porque talvez mais dois grandes tabus, pensar em energia vital na questão da sexualidade por esse caminho, né, de vigor, tem tudo a ver com a terminalidade, tem tudo a ver com aquilo que ele deseja para os últimos momentos de vida, né, para os últimos dias ou últimas horas. Então, assim, os estudos são pequenos, né? Porque a gente tem essa Claro. dificuldade, mas o que todos dizem dentro do processo de paliação e de cuidado é que a gente deve sim abordar isso. Então, se a gente pegar todas as etapas da paliação, faz parte de paliar esse paciente, se preocupar com a energia dele sexual. Então, de entender que talvez esse seja um fator que dê muito vitalidade para esse paciente, né? Mesmo que não seja para ele ter uma ereção e uma penetração, né? É aquilo que a Sim. gente volta a repensar a questão da sexualidade. Talvez o que ele deseja é simplesmente ver uma mulher nua ou tocar um seio, né? Ou dar um tapinha no bumbum de uma pessoa. Uhum. E aí ele vai desejar isso. Agora, como fazer isso é que é difícil, né? Como ajustar isso? Porque eu preciso ter uma parceira, eu preciso ter uma pessoa disponível, né? E se eu não tenho, como fazer isso para esse paciente? É aí que a gente entra nas grandes questões da sexualidade, das nossas dificuldades hoje, né? Dos limites que existem Uhum. aí, que a gente precisa tomar cuidado, né? Mas a gente precisa respeitar o desejo desse paciente, se isso for possível. É, eu falo que eu sou muito livre com relação a isso para conversar com o meu paciente, então isso facilita um pouco, mas talvez em algum momento a gente tenha talvez condutas um pouco mais ansiosas, né? Porque é muito Uhum. livre para a gente, é muito fácil falar e abordar. Então, eu acho que a gente tem só que ir tateando com cuidado e com muito É, respeito, né? Com muita claro. delicadeza, e que é algo que a gente consegue fazer muito bem. Eu acho que a gente consegue, como fisioterapeuta, né, a gente consegue, todos nós que trabalhamos com relação à oncologia, aos cuidados paliativos, a gente consegue desenhar isso de uma forma mais leve, né? Eu acho que a Uhum. É, gente é aquilo que a gente sempre realmente fala, né, Marco? A gente precisa conhecer o nosso paciente e entender ele como pessoa, como ser tem, humano, sim, né? é. Então, assim, em todas as suas dimensões. Uhum, Então, é uhum. justamente isso. Se eu realmente não sair da caixinha, né, de que eu vou tratar só a doença, eu não vou conseguir essa acessibilidade, né? Isso, Eu não vou conseguir essa conexão com o meu paciente, né? isso. Os estudos falam muito disso, né? Da gente não se limitar, né? Da gente Uhum. não achar que não é possível. Porque se a gente for pensar, quantas condutas nossas não foi possível até um tempo atrás, né? Sim. O quanto pessoas que inovaram dentro da questão da saúde, que eu vou fazer a Uhum. técnica, eu vou, né? Pensar que eles já foram criticados, né? Pensar que É. eles já foram é, é, excluídos da questão científica até que se comprova realmente que aquilo tem evidência e que é efetivo e que pode trazer benefício para o nosso paciente. Então, a Uhum. gente passa por isso, é claro, né? A gente tem uma dificuldade natural, é claro, de lidar com o novo e de lidar com aquilo que também é difícil para a gente, né? Eu falo muito Uhum. disso. É muito difícil
quando você chega numa questão da sexualidade, que você tem as suas próprias barreiras, que você também não Uhum. consegue ser tão natural, né? Então a gente precisa entender que o outro tem aquele perfil, ou tem aquele desejo, ou tem aquele impulso, e que Uhum. aquilo pode ser patológico e deve ser tratado dentro da questão das patologias que existem envolvidas com relação à sexualidade, né? Então, eu preciso saber que se existe algo patológico, eu tenho que encaminhar para o psiquiatra, porque isso precisa ser medicado e precisa ser tratado como algo, como distúrbio. E, Uhum. igual a gente, se eu sei que tem uma disfunção ali de lubrificação, se eu sei que eu tenho uma disfunção erétil, eu também consigo tratar, né? Mas tem a questão psicogênica da sexualidade que a gente também precisa levar em consideração. E respeitar sempre. Respeitar, Uhum. o respeito ele é muito importante dentro da sexualidade, sabe? Assim, e Perfeito. quando a gente pensa em cuidados paliativos, isso é um pouco mais delicado e mais tênue. Então, talvez quando a gente assista alguns filmes relacionados com paliação, que não sejam só oncológicas, a gente consiga ter a dimensão dessa energia, sabe? Então, Uhum. eu sou muito ruim para nome de filmes, mas tem um que acho que é Carta de Amor, eu acho que é isso, que tem uma senhora com Alzheimer e que o marido vai ler para ela a história deles, né? O quanto aquilo é sexual, o quanto aquilo tem Claro. sexualidade naquilo, o quanto aquilo traz energia vital para o casal, né? Então, não é só a questão do ato. De novo, a gente precisa muito frisar isso. Dá a impressão que quando eu falo de sexualidade em qualquer aspecto, eu estou falando de sexo, ou eu vou pensar mais um paciente acamado, pensar em sexo, a gente nem está Exatamente. falando de sexo, né? A gente está falando de todos os contextos que abrangem a sexualidade, né? De trazer essa energia para esse paciente, Uhum. né? De trazer desejo, Uhum. vitalidade naquele último momento para ele. Eu acho que isso é o mais Ai, importante. com certeza. Nossa, muito bom. Muito esclarecedor tudo isso que você está passando para gente. Né? Então, assim, você acha que tem diferença assim, de abordagem de acordo com a fase de tratamento da paciente? Por Sim. exemplo, Uhum. sim, já entendeu a minha pergunta? Já. É importante a gente entender que, dependendo do tipo de tumor que essa paciente tem, o estadiamento dessa paciente, o tratamento vai mudar. Então, a Sim, minha, a minha abordagem vai mudar, né? Por exemplo, se eu estou com uma paciente que eu tenho, descobriu o diagnóstico, o estadiamento inicial, ok, a gente está no tratamento, e a gente está acompanhando ela, eu sei que eu tenho muito mais possibilidade de tratá-la do que uma paciente que uhum, talvez esteja voltando com uma recidiva para o consultório, né? sim, E aí isso é muito mais difícil, porque a gente talvez não vai ser aquele momento em que eu vou falar sobre a lubrificação vaginal dela, né? Talvez eu vou trabalhar muito mais a energia vital dela, eu vou deixá-la menos fadigada, eu vou deixá-la menos estressada com o tratamento, né? Eu vou oportunizar que ela tenha perfeito. menos dormência, menos parestesia nos membros, para que ela possa se sentir mais funcional, para a gente chegar e retomar a questão da sexualidade em algum ponto. O que eu não Uhum, posso fazer é esquecer para lá, fingir que não acontece, sabe? Ou se em algum momento isso permear a minha sessão ou a minha consulta, eu finjo que não nada aconteceu, né? Fico ali ruborizado e acabou. Não podemos, tá? E aí essa grande dificuldade quando você me pergunta do homem e da mulher. Talvez para a fisioterapeuta mulher, quando ela é abordada por um homem, ela precisa ter experiência nisso, sim. né? Porque ela precisa ser profissional ao ponto de orientá-lo, porque as coisas elas se separam muito bem. Na maioria dos nossos pacientes, Uhum, depende muito da nossa postura enquanto profissional para que exista essa distância, né? É a mesma coisa quando eu penso, Marco, quando estou tratando uma disfunção sexual feminina ou como ginecologista estou atendendo o meu consultório. Existe uma distância muito grande sim. entre o profissional e o meu paciente. Mas isso não faz com que ele não tenha liberdade de me contar as suas necessidades relacionadas com a questão da disfunção sexual dele, né?
Então, Uhum. a gente precisa entender o contexto de tratamento do meu paciente e, às vezes, eu vou chegar na sexualidade ou na disfunção sexual pelas outras partes que também permeiam o estudo da sexualidade do nosso paciente. Tá? Então, assim, Uhum. é importante a gente entender que, de novo, a gente bate muito nessa tecla que a gente não está tratando uma única disfunção. Né? Na oncologia isso é muito evidente. A gente não Muito. trata um linfedema, eu não trato uma estenose vaginal, a gente trata um paciente que tem várias queixas. Né? Senão a gente está fazendo um negócio errado, a gente não está reabilitando. Estou tratando um sintoma ou Com uma, certeza. né? Então, assim, e a outra grande questão dentro da sexualidade, que a gente não pode esquecer, é a questão da autoimagem. E aí os estudos são muito bons também Uhum. sobre isso. Então, os trabalhos todos trazem... A gente tem bastante trabalho que fala sobre a questão da autoimagem no paciente oncológico, muito mais na questão da mulher, né? Então, dos tumores femininos, e na questão das amputações e das colostomias, isso tem um impacto muito grande na imagem corporal, que vai ter muito impacto na sexualidade. Então vai ter muito impacto em como essa pessoa lida de novo com essa nova conformação física que ela tem. Uhum. O quanto isso para o parceiro vai ser difícil, ou o quanto para a paciente vai ser difícil mostrar isso para o parceiro. Né? Perfeito. Outro dia eu estava vendo, de novo, acho que é um filme, uma série, não me lembro, em que acho que é uma série, e um casal estava se relacionando, e a gente não tem jeito, a gente vê essas coisas, a gente começa a vincular com os nossos pacientes, né? Assim, eu vou usar essa técnica, eu vou Sim. falar desse filme para o paciente ver, então, marca. E aí eu estava vendo, e ela teve câncer de mama, e ele teve câncer de mama, na série. Super legal, uma série de Demais. comédia, de relacionamento. E aí eles se conheceram e começaram, e aí descobriram que ele já teve câncer de mama e ela também. Ela fala, não quero que você tire a minha roupa. Ele falou, eu também não. Né? Então é igual para os dois. Né? Talvez a gente pense, mas o que é para um homem perder uma areola e um mamilo? Né? Uhum. Nada. Né? É sim, isso interfere Claro que é. em quem nós somos. E talvez ter de um lado e não ter do outro, isso traz muito impacto para quem eu sou, e talvez isso traga Uhum. muito impacto para a minha energia vital e para a minha sexualidade como um todo. Então, eu talvez não vá conseguir ter liberdade, né, na cama ou em qualquer outro momento ali para ter segurança de que eu estou muito bem. Né? Isso é muito Sim. importante dentro da sexualidade. Então, a gente também trabalha muito isso no consultório. Então, de novo, muitas vezes não fica só com a gente, vai para a terapia, que é importante. Então, o tratamento inclusive, Uhum. né? Ótimo. Olha, foi muito bom mesmo, muito esclarecedor pra gente, assim, sabe? Para abrir, na verdade, o nosso olhar para a sexualidade mesmo do nosso paciente, né? Para a gente poder realmente trabalhar isso com ele, né? E olhar como um todo. A gente já está no limite do nosso tempo, mas antes da gente encerrar, eu queria ver se você qual é o recado que você tem para deixar para gente sobre a Eita, sexualidade? eita! A gente não tinha combinado isso. Olha, eu acho que assim, é muito importante a gente autoconhecimento. Parece algo clichê, sabe, Ellen? Mas talvez eu esteja. Eu falo que outro dia eu estava na minha sessão de terapia e que outra coisa que eu sou extremamente livre, né? Eu converso sobre a minha vida com todo mundo, né? Estou aqui numa Sim. live falando da minha sessão de terapia. E eu estava falando que talvez eu tenha me percebido amadurecido depois dos 40 anos. E eu acho que é isso, é a gente tentar se conhecer, sabe? Uhum. Vamos pensar para nós, os terapeutas, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas que precisam, né? Os psicólogos, que estamos atendendo esse paciente que precisa de uma abordagem sexual. Primeiro a gente precisa se entender, a gente precisa saber quem é essa pessoa, do que ela gosta, né? Quais são os nossos limites, quais são os nossos Uhum. desejos. E eu acho que isso é o mais importante para tudo na vida, não só para a questão sexual.
mas isso traz um outro, um outro desejo, ou uma outra energia vital ali para a hora do Uhum. quando você tem convicção de quem é você e de da onde você quer chegar, sabe? Então eu acho que isso é algo que eu também falo muito para as minhas pacientes, para as mulheres. Eu acho que as mulheres elas estão conquistando cada vez mais os seus espaços, os espaços que são devidos, os seus lugares, né? Os lugares que Uhum. cabe a qualquer um. E eu acho que é isso. Aquela mulher que consegue conquistar é aquela que se conhece e que sabe quem ela quer e o que ela quer. Então, eu acho que a minha dica é essa. Exercitem a sexualidade de vocês, se conhecendo, sabendo quem são vocês, do que vocês gostam, do que traz energia vital para vocês. Eu acho que é isso. Perfeito. Nossa, meu, assim, muito obrigada. Tô de coração mesmo, foi maravilhoso. Não esperava ser tão bom como foi. E, né, porque a gente mesmo perto, nós estamos longe, foi bom que eu estou podendo matar a saudade de todas as pessoas nessas lives. Está sendo maravilhoso. É Muito bom isso. mesmo. Muito obrigada por você compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, viu? Nada. É um E prazer. foi sucesso aí para você. Muito Muito obrigado. obrigada, viu? Um Tudo de bom para você. beijo. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Segunda-feira estamos de volta com mais uma live. Ainda não vamos revelar o tema, tá bom? Uma boa noite. Muito obrigada a todos. Até semana que vem.